Queridos irmãos e irmãs, é sempre uma alegria ver vocês aqui todos juntos, como comunidade. É sempre uma alegria ver as famílias aqui presentes, o pai e a mãe, os filhos juntos, o marido, a esposa, a mãe e a filha, participando aqui na igreja. Sempre falo que uma igreja sem famílias é uma igreja sem futuro, mas ver famílias aqui presentes nos dá orgulho, nos dá esperança que o futuro presente da nossa igreja está nas boas mãos. Então, de novo, sejam bem-vindos, bem-vindas, que cada um de vocês se sente de verdade estar sentado, sentada na casa do seu Pai. Queridos irmãos e irmãs, todo domingo temos 4 leituras. Tem sempre a primeira leitura, o Salmo, que às vezes é cantado. A segunda leitura é o Evangelho. E se nós sempre ficamos de olho todo domingo, podemos ver que a primeira leitura é sempre ligada, conectada ao Evangelho. O Salmo, a segunda leitura, é que nem fosse uma ponte, onde passa a primeira leitura para culminar no Evangelho. E hoje, claramente, podemos ver essa conexão entre a primeira leitura e o Evangelho. O que aconteceu na primeira leitura? É o povo de Deus caminhando, indo para a terra prometida, junto com Moisés. Chegou o Espírito Santo, mas tinha 2 homens que não estavam presentes quando desceu sobre eles o Espírito Santo, mas que depois começaram a profetizar. Daí surgiu um homem que correu a Moisés dizendo: Moisés, esses 2 homens não podem profetizar porque eles não estavam conosco quando nós recebemos o Espírito Santo. E no Evangelho, a mesma coisa. Chegam os discípulos reclamando com Jesus, dizendo: nós encontramos um homem expulsando demônios, mas esse homem não pertence ao nosso grupo. Esse homem não é de nós. E nós acabamos impedindo, proibindo que ele continuasse expulsando os demônios. E Jesus fala para eles: deixa ele continuar. Que lição Jesus queria nos transmitir hoje? Queridos irmãos e irmãs, Jesus quer nos ensinar, nos lembrar que nós não somos donos do Espírito Santo, que nós não mandamos no Espírito Santo, que o Espírito Santo atua, sopra, onde, quando, como, com quem quiser. E o Papa Francisco, que para mim é uma grande bênção para a nossa igreja, nunca cansa de nos lembrar dizendo: olha, minha querida igreja, nós não podemos nos considerar como o centro do mundo. A igreja não pode ser autorreferencial. Aliás, a igreja tem que ficar sempre com as portas abertas para acolher todo mundo que vem procurando para Deus. A igreja tem que ter aquele coração, o coração de uma mãe. Fala que o coração de uma mãe, no coração de uma mãe sempre tem um lugar para mais 2, mais 3,
e assim vai. É assim que deveria ser o coração da igreja. Um coração com as mãos abertas, não para excluir, mas para incluir todo mundo. Não para expulsar, mas para acolher todo mundo, especialmente aqueles que se sentem abandonados, esquecidos. É isso, queridos irmãos e irmãs. Me lembro uma vez, nós fomos num lugar, estávamos dando bênçãos nas casas. Daí a pessoa que estava me acompanhando, ele que conhecia o lugar, chegamos na frente de uma casa e a pessoa me falou: Padre, vamos furar esta casa, não vamos dar bênção nesta casa, porque essas pessoas nunca vão na igreja. Daí parei e falei para a pessoa: peraí, acho que estas pessoas que não estão indo na igreja, são eles que precisam mais de bênção do Padre. Aliás, quem somos nós para recusar uma bênção a uma pessoa? Quem sou eu para recusar essa bênção para essa pessoa? Daí falei para a pessoa: será que você já veio nessa casa, tocou na porta dessa casa, pedindo porque ele não está indo na igreja? Será que você já chegou nesta casa convidando eles para ir na igreja? Porque, queridos irmãos e irmãs, é muito fácil para nós apontar no outro, julgar no outro, decidir quem merece a bênção, quem não merece. Mas é difícil para nós ir ao encontro do outro, saber por que esta pessoa não está, talvez, participando na igreja, convidar esta pessoa, abrir as portas para esta pessoa, para eles também se sentir amada, acolhida, convidada, valorizada. E isso faz uma grande diferença na vida dessa pessoa. É isso, queridos irmãos e irmãs. Não podemos só ficar pensando só em nós, como se nós tivéssemos o monopólio do Espírito Santo. Não podemos só ficar rezando, por exemplo, só para a nossa família. Oh Deus, abençoa a minha família. Oh Deus, me ajude para o emprego de meus filhos. Oh Deus, cure aquela pessoa da minha família que está doente. E acabamos esquecendo que sim, Deus atua na minha família, Deus também atua na família do vizinho, porque Deus não tem limitações, Deus não tem muros, Deus não tem barreiras. Deus atua em qualquer lugar, onde Ele quer. E para compreender isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos muita humildade, precisamos muita conversão, precisamos mudar a nossa maneira de pensar, não só em nós, mas pensar também nos outros. Evitar ciúmes, evitar inveja, e nos alegrar no êxito do outro. Se Deus abençoa a casa do meu vizinho, é também a minha alegria. Se Deus me abençoa a minha família, graças a Deus, glória a Deus. Mas Deus também atua mais uma vez nas outras famílias. Na segunda leitura, São Tiago usa palavras muito fortes. E agora, ricos, chorai e gemei, porque o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Aqui, queridos irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: como nós nos relacionamos com aquelas pessoas que trabalham conosco? Quem tiver empregado na casa, como eu trato trabalhadores que trabalham no meu lugar? Como nós olhamos para aquelas pessoas que rendem serviço, às vezes que acabamos olhando de uma maneira injusta? Pessoas que limpam a nossa cidade, pessoas que coletam o lixo da nossa cidade. Como nós tratamos os outros que vêm ao nosso encontro?
Aqui, queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente pagar o salário, pagar aquele serviço, porque para nós, cristãos, além da justiça social, temos o que chamamos caridade, respeito do outro, se colocar no lugar do outro, o amor para o outro. Aqui deixo para cada um de nós pensar nisso. Queria terminar com a última parte do Evangelho de hoje. Se o teu braço te leva para pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se o teu pé te leva para pecar, corta-o. Aqui com certeza todos nós compreendemos que Jesus não está falando de uma maneira literal. Por amor de Deus, chegando em casa, não corta o braço dizendo que foi o padre que falou na missa. Não tira o teu olho dizendo que Jesus falou hoje no Evangelho. Mas o que Jesus quer nos ensinar é alguma coisa que vai além da imagem material que podemos ver. Aqui Jesus quer nos fazer esta pergunta. Você, meu filho, minha filha, o que ainda precisa cortar na tua vida para viver de uma maneira cristã? Você como pai de família, mãe de família, o que ainda tem que arrancar do teu coração para melhorar a vida matrimonial, o clima na tua família? Porque, queridos irmãos e irmãs, as nossas gerações são abençoadas por ter esse negócio aqui. Mas ao mesmo tempo, esse negócio aqui está destruindo muitas famílias. Se nós não fiquemos de olho, se nós não tomemos cuidado, chegamos ao ponto onde a mãe comunica com o filho que está no quarto trancado aí: filho, venha, está pronto o almoço. Como se é proibido a mãe ir na porta, tocar dizendo: filha, sai de lá, coloca do lado esse celular, vamos almoçar, vamos nos olhar os olhos nos olhos, vamos conversar. E a esse ponto onde nós chegamos, queridos irmãos e irmãs. O que eu ainda preciso cortar, talvez é aquele todo tempo que a gente às vezes passa nesse negócio aqui, mas que na verdade não ajuda em nada na vida da nossa família, na nossa vida sacerdotal, na nossa vida religiosa, na nossa vida do casamento. Aqui deixa cada um de nós, na sua honestidade, mais uma vez, essa pergunta: o que eu ainda preciso cortar para ser o melhor pai que posso ser, para ser a melhor mãe que posso ser, para ser o melhor esposo que posso ser, para ser o melhor filho que posso ser, para ser o melhor padre que posso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.